Olá, boa noite a todos. Estamos no 46º Encontro dos Médicos Poetas com Andréa Dúrios, sobre saúde e inovação. Por favor, Andréa, fique à vontade. Obrigado. Então tá, muito obrigada pelo convite, antes de mais nada. É um prazer estar com vocês. Eu, ao contrário de vocês, eu não sou médica, sou da área da administração. E um dos temas, assim, eu fico muito feliz de ter sido convidada. Eu conheci o Máximo num evento de saúde, que eu acabei fazendo uma fala sobre cooperação e competição, que tinha um fundo de saúde, sim. É uma das áreas que eu tenho um carinho muito grande. Trabalhei um pouco nessa área com o viés de inovação, que é inclusive minha formação, sou formada em administração, tenho um mestrado nessa área, e principalmente com olhar e recorte de inovação, startups, tecnologia, inovação com olhar bastante corporativo. Eu era gestora de uma aceleradora e consultoria corporativa, então nesses últimos 7 anos tem sido a minha ênfase. Atualmente eu estou à frente de um observatório aqui no Rio Grande do Sul, que trabalha com pesquisas, mas muito mais olhando para um ecossistema de inovação que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. O nome do local se chama Instituto Caldeira, que é recente, mas ele tem feito muitas coisas, assim, articulado muitas conexões, muitos encontros, e o grande ponto aqui, eu acho que de poder conversar um pouco com vocês é conseguir conectar um pouquinho essa minha experiência. Eu morei no Vale do Silício também por 6 meses, mais ou menos, e eu acho que a gente tem sempre que aprender com as várias experiências. Eu acho que a área da saúde, ela proporciona muito isso. Ela tem uma dimensão humana incrível, fantástica. Inclusive, um dos meus sócios era médico, e era fantástica, assim, a visão que ele tinha sobre inovação. E eu acho que isso é uma dimensão, assim, que provoca uma série de inquietações, uma série de discussões na área da inovação também. Como eu disse, eu não sou médica, tampouco poeta, então o máximo que vocês vão ouvir de poesia hoje é essa parte, saúde e inovação, qual é a relação, isso é o máximo que eu vou conseguir trazer de poesia. Mas a grande ênfase aqui é, principalmente, mostrar um pouquinho do que é inovação, e principalmente a economia e a própria administração, elas podem contribuir e talvez trazer de contribuições para a área da saúde, de fato. Como surgem essas ideias, principalmente para quem muitas vezes está na linha de frente, como vocês, especialistas nas suas áreas, e também como não perder a saúde no meio desse processo de inovação. E aí, trazendo um pouco de reflexão pessoal, quando a gente é gestor, por exemplo, e aí um pouco da minha experiência também, como administradora dessa empresa, eu muitas vezes, assim, na vontade de fazer muitas coisas, a gente acaba atropelando até um pouco desse próprio tempo que a gente tem, e em função das próprias rotinas que a própria profissão acaba nos exigindo. Então, acho que é um pouco desse equilíbrio que a gente tem que buscar. Então, acaba sendo um pouco controverso até esse próprio tema. E, assim, um pouco desse conhecimento que eu acho que é sempre interessante a gente balizar, e quando às vezes a gente acaba ouvindo assim, tá inovando, tá fazendo algo novo, mas assim, inovação e invenção são coisas diferentes. Eu não sei o quanto que todo mundo conhece sobre isso, mas já aproveitando que eu tenho um pouco de conhecimento nessa área, o que eu acho que é importante, assim, todo mundo entender. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando de um processo novo. E quando a gente fala de algo novo, ele é tão novo a ponto de causar uma diferença considerável, um benefício considerável. Não é basicamente mudar alguma coisa só porque é mais bonito, só porque eu quis mudar do preto para do branco.
Em geral, quando eu digo que ele mudou algo consideravelmente, é porque ele causou uma maior eficiência, um aumento do portfólio de produtos, que em geral vai causar uma maior receita para uma empresa, para uma economia, para uma instituição, para um hospital, uma maior qualidade nesse produto, ou seja, melhorei o design dele, ou melhorei a eficiência dele, melhorei a performance dele num veículo, por exemplo, diminui o custo, e aí, naturalmente, eu vou ter uma maior produtividade, de novo, eu vou melhorar, de uma forma geral, o desempenho econômico, financeiro, etc., e eu vou conseguir capturar mais valor. Tá, André, mas o que é capturar mais valor? Eu conseguir fazer, às vezes, mais com menos, eu vou conseguir melhorar o uso das pessoas nas funções delas, eu vou conseguir otimizar os meus recursos, vou conseguir, de forma geral, assim, ganhar mais dinheiro investindo menos, ou mesmo, assim, ter uma melhor captura de valor em termos de marca, as pessoas vão perceber que a minha marca entrega mais, porque eu estou me posicionando melhor, eu estou cuidando melhor das pessoas que entram na minha instituição, estou tendo mais organização nas coisas, eu estou correndo menos, estou mais organizado, etc. Então, as pessoas percebem que as coisas estão melhores, de fato, não é porque eu estou fazendo uma propaganda enganosa das coisas, é porque as coisas realmente estão melhores. Então, em geral, assim, essas coisas, elas acontecem, essas melhorias, não é porque uma empresa decidiu acordar do dia para a noite e fazer, eu vou mudar isso aqui. Não, é porque nós, enquanto consumidores, enquanto pacientes, enquanto clientes de uma empresa, a gente está sempre querendo coisas novas, a gente está sempre com alguma dor, a gente está sempre com alguma necessidade, a gente está sempre com algum sintoma diferente. E isso significa que a gente quer coisas diferentes o tempo inteiro. Se a gente olha para o varejo, se a gente olha para o design, se a gente olha para a moda, as pessoas estão sempre demandando outras coisas, a gente está sempre precisando de novos tratamentos. Se a gente pensa, por exemplo, na área do agro, por exemplo, a gente tem sempre uma resistência maior de alguns inseticidas, de alguns fungicidas. Então, eu preciso estar sempre melhorando as coisas, preciso estar sempre melhorando a taxa de aplicação, o tempo de exposição, etc. Então, não é porque eu resolvi fazer as coisas, é porque existe uma demanda para aquilo. E aí, claro, quem faz e entende o que as pessoas estão querendo, essas empresas, elas conseguem ganhar mais dinheiro, elas são recompensadas por isso. Elas são recompensadas por entender o que as pessoas estão querendo. Mas, poxa, como é que eu vou entender o que as pessoas querem? E a gente até está falando antes sobre isso. Eu vou entender o que o meu público, meus clientes querem, se eu realmente estiver conectado com essas pessoas. Se eu entender, por exemplo, que uma instituição de São Paulo como Einstein veio aqui para o Rio Grande do Sul ajudar. Pô, o que o Einstein está fazendo aqui no Rio Grande do Sul? Bom, depende, se eu entender que a estratégia dele daqui a pouco ter uma unidade em cada região do país, a médio e longo prazo, eu entendo que daqui a pouco, se ele abrir uma unidade aqui, eu vou estar indo na unidade dele, porque ele me ajudou lá atrás. Então, assim, as coisas, elas começam a ser trabalhadas numa percepção de valor, de entrega de valor junto às pessoas, juntas aos públicos. Não é do dia para a noite, às vezes, que a gente consegue fazer isso. E é isso que muitas empresas, hoje, elas começam a ter que se diferenciar. Eu preciso entender que não é do dia para a noite que eu faço as coisas serem diferentes. Ao contrário do que acontecia alguns anos atrás, porque hoje todo mundo faz muitas coisas de forma igual. E como é que a gente entende isso? Eu não vou me debruçar muito sobre economia aqui, mas se vocês não tinham a oportunidade ainda de entender, a inovação, ela não é uma área da administração,
a lógica de inovar, de fazer as coisas diferentes, ela vem de uma área da economia, que é sim uma ciência, assim como a medicina, assim como a matemática, assim como a física. Essa lógica de inovar, de fazer as coisas diferentes, ela tem uma explicação, ela é regida por algumas leis, enfim, ao contrário da administração, que não é uma ciência. A administração, eu não tenho uma lei que diz, olha, se tu aumentar tua receita, tu nunca vai quebrar. Não necessariamente eu nunca vou quebrar minha empresa. Por isso, assim, que a administração é uma arte, e não é uma ciência. Mas se eu voltar ao tema aqui da inovação, o que acontece? Se eu pensar numa empresa, ao longo do tempo, o que a gente espera? Que ela aumente o desempenho dela à medida que ela for fazendo coisas diferentes. E aí, o que acontece? Uma empresa, para ela fazer essas coisas diferentes, ela vai se arriscar mais que as outras, porque nem todo mundo sabe fazer coisas diferentes. Só que para fazer coisas diferentes, ela vai se arriscar mais. E em troca disso, ela vai esperar um retorno maior, porque ela está fazendo justamente coisas que ninguém mais está fazendo. Um Einstein, por exemplo, ele veio aqui para o Rio Grande do Sul. Qual é a outra empresa de São Paulo, outro hospital de São Paulo que veio para o Rio Grande do Sul ajudar? Nenhum, por enquanto. Então, assim, ao longo do tempo, ele espera ter um desempenho superior em relação aos concorrentes, porque está se arriscando mais. Quanto maior o risco que ele está tomando, maior o ganho que ele espera ter ao longo do tempo. Essa é a lógica da economia. Só que para isso, o que vai acontecer? Ele vai usar algumas inovações. E aqui, o que acontece? Ele não vai necessariamente ter que construir uma parede física, ele não vai construir tijolos necessariamente. Daqui a pouco ele vai usar uma tecnologia aqui. Por quê? Porque daqui a pouco vai ser muito caro botar outro hospital. Já existem uns 20 aqui no Rio Grande do Sul, que inclusive é um polo bastante conhecido de saúde no Brasil. Como é que ele vai fazer isso? Essa curva verde aqui significa que quanto mais tecnologia eu usar, software, por exemplo, menos pessoas eu vou precisar. Poxa, Andréia, mas o que é isso? Bom, eu não vou entrar na discussão do mérito da saúde, que é bem diferente do resto dos outros setores, mas, por exemplo, no varejo, isso é bem possível, tá? Eu vou ter menos pessoas, e isso permite que eu tenha um retorno muito mais rápido dos meus investimentos, porque eu não vou ter 20 pessoas trabalhando aqui para mim. Eu posso ter uma pessoa, enquanto as outras lojas vão ter 20. Isso permite que os meus custos, eles sigam baixos, enquanto que o meu retorno é bastante alto. Enquanto os outros vão ter, sei lá, vão colocar 20 lojas aqui e vão ter a mesma quantidade de funcionários para cada loja que abrir, eu posso estar atendendo 500 clientes com 2, 3 funcionários. Então, eu começo a descolar a minha curva e vou ter cada vez mais faturamento com um pequeno número de funcionários. Eu tenho um pequeno número de ativos físicos, que é tudo que eu tenho que comprar de coisas, de mouse, de computador, de pessoas, de infraestrutura, para montar essa operação. E quem é responsável por essas coisas diferentes é uma pessoa que a gente chama de empreendedor. O empresário, o administrador, e empreendedor é a pessoa que tem essas ideias diferentes. Que aí tem um pouco de poesia também, que aí é um economista, mas ele tem uma coisa meio poética, que diz assim, que é um tipo especial, e o comportamento dele é uma força motriz de um grande número de fenômenos significativos, ou seja, não é qualquer um, assim como na poesia, talvez tenha um paralelo aqui de que não é qualquer um que vai conseguir fazer isso aqui, são pessoas muito especiais. É uma pessoa que é muito privilegiada, porque não é para todo mundo, assim, é a pessoa que pensa diferente, é um cara que sabe coisas diferentes. E aí surge toda uma geração, assim, diferente de empreendedores
que são essas pessoas que pensam diferente, que têm essa lógica, assim, de pensar fora da caixa, que aí tem vários livros sobre isso, que vem com esse movimento de startups, que vocês devem ter ouvido falar, e aí tem alguns livros que eu coloco aqui, que vai fazer justamente essas coisas, assim, serem rápidas, serem escaláveis, tem muita tecnologia por trás disso, mas, claro, eu não estou dizendo que os hospitais vão deixar de existir, tá? Porque essa estrutura toda existe por um motivo, mas, assim, que existem uma série de desdobramentos em função disso, elas rompem uma série de barreiras, e muitas empresas estão tentando, inclusive, em função disso, revisar como elas vão se movimentar para tentar ser cada vez mais parecidas com essas organizações mais ágeis, ser mais rápidas. Como é que elas vão se remodelar em função disso? O próprio Einstein, por exemplo, ele, inclusive, busca criar essas empresas dentro da própria estrutura que ele tem, para amanhã pensar, olha, eu vou vender esse negócio ou vou botar esse negócio aqui dentro da minha estrutura, dentro da minha operação? Investe em várias pesquisas, etc. Eu acho que aí é desnecessário dizer, mas esse framework aqui ele é muito usado porque enquanto eu trabalho no meu presente hoje, eu tenho que estar pensando no meu futuro, que aí são os 3 horizontes de inovação que as empresas usam, até para distribuir, assim, que projetos eu vou trabalhar para reforçar meu portfólio de projetos que eu tenho hoje, para continuar pagando o leite das crianças, como a gente brinca. Quais projetos eu vou apostar para construir novos negócios para o meu amanhã, e quais projetos são muito diferentes para construir o meu negócio daqui a 5, 10 anos. Mas tudo isso aqui eu começo hoje, porque são projetos de alto risco aqui. Então, assim, esse mundo da inovação, ele é muito amplo, e aí só para vocês entenderem como é que essas coisas se conectam, assim, tá? E aí, Andréia, o que na área da saúde e inovação tem a ver? Tem muita coisa, tá? Realmente muita coisa. Se a gente fosse falar, eu poderia ficar falando aqui 2 dias inteiros, só de ferramentas e casos que a gente poderia estar discutindo, mas para vocês terem uma ideia, tá? Uma jornada assistencial, como é que a gente... Que ferramentas, por exemplo, que eu já usei? Esse aqui é um exemplo que eu até tirei da internet, porque ele está muito bem explicado, mas para vocês entenderem como é que uma instituição entende todos os passos que acontecem. A gente usa aqui pelo menos umas 2 ou 3 ferramentas para fazer isso aqui. São ferramentas de inovação e criatividade, que tem um pouco de design junto. Mas tudo começa um paciente com um sintoma. E aí, o que acontece? O paciente, ele sente um sintoma e vai ao posto de saúde. E aí, o que pode acontecer? Ele lá é atendido, ele volta para casa, e aí tem toda uma série de etapas. Tudo que acontece dentro de um hospital, a gente teoricamente mapeia e vai mapeando, assim, tudo que acontece nas diferentes estruturas de uma instituição. O que a secretária faz depois disso, que é uma outra forma da gente mapear. Qual é a estrutura que a secretária usa, o processo que a secretária usa, o sistema que a secretária usa, a linha de apoio que ninguém enxerga, ou seja, o RP que ela usa, o documento que ela registra. E assim, eu posso ter 20 camadas embaixo, para vocês terem uma ideia, assim, de tão documentado que isso pode ficar. E aí eu vou entender onde que ficam os problemas, e onde é que estão os gaps, onde que eu não tenho nada mapeado para dar suporte a esse meu usuário que fica perdido no meio do hospital. E isso, assim, vocês não têm ideia dos problemas que a gente enxerga. Às vezes ficam 5, 6 momentos onde o usuário fica plantado literalmente 3 horas, às vezes, de uma etapa até a outra, sem ele saber para onde que vai, porque não tem ninguém apoiando ele de uma etapa até a outra do processo. E eu só trouxe 2 startups para, assim, dar um micro panorama para vocês. Uma delas é a NeuralMed,
que trabalha brilhantemente, assim, com várias instituições de saúde. Ela trabalha com dados, inteligência artificial, de verdade, e eu trouxe ela porque eles já trabalham com isso faz anos, e eles têm casos de soluções reais, de trazer valor e conseguir quantificar esses casos, tá? Eles têm casos muito relevantes, e integram com várias instituições, assim, têm casos super robustos e super expressivos, assim. Eu acho que são uma das principais instituições e são gigantescos. Eles nem buscam captação, porque eles, enfim, são muito grandes, têm várias áreas dentro dos negócios deles. E eles são realmente, assim, fantásticos. Eu acho que se eu tivesse que indicar alguém para olhar e estruturar dados dentro de um hospital, por exemplo, eu indicaria eles, assim, de olhos fechados. E a outra é Zen Club, inclusive uma das startups que, quando eu trabalhava nessa aceleradora, era uma das empresas que a gente investiu, depois a gente vendeu ela, a gente fez o exit, como a gente chama. E essa Zen Club hoje, ela é uma empresa do Grupo Conexa, eles se uniram, eles trabalham com apoio psicológico online. Eles são 2 portugueses e trabalham com saúde emocional, assim, corporativa, acho que são as principais que existem também. Existem algumas, mas eu acho que é uma das de referência. E, assim, é um contexto bastante amplo e é um processo bastante trabalhoso, assim, também. Acho que essa área da saúde e essa área de inovação e de investimentos, que é um pouco desse mundo que eu acabo circulando, é uma área bastante desafiadora. Uma, porque acho que as mulheres ainda têm uma questão ali de, por exemplo, na área de investimento, é bastante complexo a gente conseguir se posicionar, porque é um mundo bastante masculino. A área de saúde eu acho que é um pouco diferente, porque as mulheres aí têm uma questão de muitas. Já é um pouco mais normal, mulheres médicas, é bem mais normal, inclusive, mas o mundo de investimentos nem tanto. Mulheres na liderança é algo mais complexo também. E o processo de trabalho com inovação ele é muito complexo ainda, porque as empresas nem sempre estão prontas para trabalhar com inovação. E quando a gente chega assim com um certo conhecimento, e às vezes você trabalha com um nível de liderança alto, e as pessoas elas não entendem muito de cultura de inovação, e você recomenda certas ações, é um processo muito longo. Então, nem sempre as pessoas estão dispostas a ouvir e seguir esses scripts que você passa. Então, às vezes, parece que, assim, você não sabe o que está falando. Então, tem uma série de coisas aí que, às vezes, é muito frustrante no processo. Mas, enfim, no final do dia, é algo que acaba motivando muito, porque são questões, assim, que são transformacionais. A área da saúde é uma das que eu realmente tenho um apego muito grande. Porque, enfim, é uma área que mexe com a vida das pessoas, é uma das áreas que diretamente mais impacta a gente, né? Então, não sei se eu tenho tempo ainda, mas eu acho que eu já estourei meu tempo aqui. Tem sim, André, fica à vontade, a gente Se alguém quiser fazer atrasou alguma um pouco o pergunta, início. foi muito en passant, assim, mas é um pouco disso, assim, é um contexto muito amplo, realmente, esse mundo de inovação. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Excelente, André, parabéns, viu? Gostamos muito. Eu gostei muito, em especial, da parte de que inovação é um privilégio, esse paralelo com a poesia. Eu penso que são coisas inspiradas que a gente faz, tanto na inovação, pode fazer, né? Tanto inovando quanto na parte poética, tem que ser algo inspirado, que de fato seja diferente, tenha uma criatividade envolvida, né? Parabéns, gostei bastante. Tem que ter mesmo. Não é para qualquer um. Não é para mim, por exemplo. Mas depende de exercitar, né, Andréia? Eu acho que... Mas vocês sabem que existem empreendedores, a gente chama eles de empreendedores em série, que às vezes a gente diz, a pessoa tem o dom.
não é uma questão, às vezes, de ter, e eu não sei se a palavra certa é o dom, mas a pessoa tem uma habilidade grande, assim, de abrir vários negócios. Diz, a pessoa tem tino para negócio. Tem outras que, por vezes, assim, eles tentam e nunca conseguem. E, assim, existem vários tipos de negócios, né? E, por exemplo, pequenos negócios, que às vezes não tem diferença entre um negócio. O que é um negócio inovador, assim? Tá, vou abrir uma padaria. Não tem problema nenhum ter uma padaria. Todos precisamos comer pão. Mas se eu abrir uma padaria diferente, vou fazer uma padaria que tem um fermento que ninguém mais tem na cidade. Isso sim, é um negócio inovador. Mas, assim, por que que isso é diferente, sabe? Então, e às vezes a pessoa não tem a lógica de fazer realmente um negócio diferente, não é criativo o suficiente, então tem gente que realmente não tem a habilidade realmente de ser esse empreendedor que nem o Schumpeter fala, de ter essa coisa assim, de fazer essa coisa criativa, de conseguir inspirar, e não é simples no fim do dia, e tá tudo bem, sabe? Nem é todo mundo que tem que ser empreendedor. E eu acho que às vezes tem algumas instituições que fomentam isso de uma forma e frustram as pessoas. Então não é todo mundo que tem que ser empreendedor na vida. E eu acho que isso é uma das questões, assim, porque isso, as pessoas perdem muito dinheiro com isso também, porque é um processo cansativo, é frustrante, você investe, você tem que arrumar time, é um trabalho assim 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então é complexo isso. Imagino que nem a poesia, né? Você faz, reescreve, reescreve. Com certeza. Ou que nem a medicina também, né? Mais alguém quer fazer um comentário, perguntas? Aproveitem. Bom, então vamos chamar o convidado surpresa. A Sara levantou a mão. Pode falar, Sara. Bom, eu não vou pôr a câmera porque estou na estrada e não fica bom para. Estou falando no Bluetooth. Estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Ouvimos, sim. Tá bom. Tá. Então, bom, parabéns pela palestra. Acho que é muito interessante ouvir falar de inovação, startup brasileira. E eu queria saber de você. Você comentou que essas duas startups da qual você falou, a Zenclob e a Neural alguma coisa, então, Neuromédia. Neuramed, começaram dentro da instituição Einstein ou fora? Não, eles começaram fora. Eles são uma startup. Eu não lembro, não sei assim exatamente quando que foi o ano de fundação deles. Eu conheço eles há algum tempo já, mas eles não têm vínculo com a Einstein, não. Eles são bem grandes já, bem estruturados. Eles atuam em várias instituições de saúde, atendem laboratórios. Eles são bem grandes. Eles trabalham com inteligência artificial, etc. Eles têm um time bem grande. Mas eles não têm vínculo com a Einstein, não. Foi só um exemplo assim. Eu não sei, inclusive, se eles são clientes. Mas não me lembro agora, de fato, mas eles têm vários clientes muito relevantes na área da saúde. E você é que eu perdi o início, mas você é de que instituição? Eu sou do Instituto Caldeira, aqui do Rio Grande do Sul, que é é um hub de inovação aqui do Rio Grande do Sul. Tá bom, tá ótimo. Nossa, achei, né, super propositário, né, de falar de inovação a partir do momento que é bem difícil, né, no Rio Grande do Sul agora, e já estão, né, falando de coisas positivas, né, que acontecem, que continuam acontecendo. Então, para mim, que tem muito a ver com o propósito do movimento. Agradeço muito você ter apresentado sua experiência. Espero podermos conversar de novo sobre todos esses aspectos, né? Porque parece muito interessante a forma de vocês
trabalharem os problemas, a solução, parece também muito inovador, né? Em relação ao que eu conheci, é uma coisa que abre as mentes e as perspectivas, né, para o futuro. Muito bom. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Sara. Tem uma pergunta da Tatiane, Andréia. Qual o conselho você daria para quem está iniciando uma startup? Na sequência, a gente vai falar com a Isabela. Tá. Eu acho que depende muito, assim, mas talvez buscar concorrentes ou empresas, assim, que estejam fazendo coisas semelhantes. E aí, uma das coisas que a gente sempre pensa, assim, ok, eu vou fazer algo diferente que ninguém nunca fez, mas uma das coisas, assim, que ajuda a pensar em concorrentes por mais que você diga que não tem concorrentes, hoje esse problema está sendo resolvido pelas pessoas de alguma forma. Então, que forma as pessoas hoje têm para resolver esse problema? Ah, não tem prontuário digital. Ok, então o concorrente é o prontuário em papel. Quais são as desvantagens desse prontuário em papel, por exemplo? Ah, hoje não existe interoperabilidade. Como que as pessoas resolvem? Ah, cada empresa tem a sua solução. Qual é o tamanho desse problema? Como é que a gente mede isso? Então, tentar quantificar isso e você tentar trazer uma solução mostrando quanto a sua solução é mais econômica em relação a isso, talvez seja, assim, o ponto de partida para isso. E também ter uma equipe que seja muito boa justamente nessa parte técnica, médica, obviamente, assim, imagino que você seja, né? Então, é crucial, assim, essa parte técnica, ela é muito importante. Se você vai trabalhar com inteligência artificial, isso é crucial que você tenha alguém expert nisso, porque a fundamentação da sua proposta de valor é essa. Então, acho que é um pouco por aí, assim. A Isabela levantou a mão, quer colocar uma pergunta, Isabela? Quero sim, Andréia. Obrigada, viu, pela palestra, foi muito boa. E eu queria te perguntar, assim, como se uma pessoa tivesse com todas as ideias, já tendo time, já tendo profissional, já tendo toda essa vamos supor, a gente já tem tudo, só que não pode jogar a bola para qualquer lado. Como começar do zero, do zero, passo a passo, como construir uma startup? Sim. Imagino que a gente sempre diz assim, tem que começar com um protótipo, assim. O que é um protótipo? Pode ser uma simulação disso que vocês vão fazer. O que é um protótipo, assim? Pode ser e aí daqui a pouco posso até ser um pouco técnica, mas pode ser algo que você consiga demonstrar para quem vai usar essa solução. E aí, por exemplo, se fosse um aplicativo, você teria que dar um jeito pode ser inclusive uma apresentação em PPT que simule a funcionalidade dessa sua solução. Mas o usuário, quando vê isso, ele vai ter que entender o que você está querendo entregar para ele. Não precisa ser necessariamente nada escrito em código, porque a partir das informações que o usuário te der, as perguntas que ele fizer, do tipo de reação que ele for ter, das expressões visuais, da forma que ele interagir com você, você vai entender se ele gostou ou não. E esse tipo de feedback, vários desses feedbacks, vão ser cruciais para você ir ajustando a solução. E essas várias interações vão permitir que você ajuste, faça novas rodadas de interações, e aí, claro, depois do PowerPoint, você vai para uma outra solução que existe em Figma, por exemplo. E, claro, tem outras empresas que vão apoiando você nesse processo, por exemplo. Até posso colocar algumas empresas aqui depois para vocês irem buscando, mas se vai evoluindo nesse protótipo, depois você faz o MVP,
até depois, finalmente, você chegar a escrever linha de código, assim. Então, tem várias etapas para passar, porque senão você gasta muito dinheiro escrevendo código para depois o usuário dizer que não quer. Então, assim, o primeiro passo é o MVP. Esse protótipo, assim, inicialmente. Tá bom, muito obrigada. Excelente, muito obrigado, Andréia. Bom, agora a gente vai fazer um encerramento poético e eu vou ter a honra de fazer esse encerramento. Eu trouxe um poema que fiz hoje, vamos ver aqui, sobre inovação. Na verdade, é um acróstico, né, com as iniciais de inovar. Inovar é ilustre, novidade, ousada, versão, aprimorada, realidade. É bem simples, né, mas é um pouco dessa questão de ser algo ilustre, algo diferente, algo bonito, e que traga uma novidade, de fato, aprimore a realidade. Então, é isso. Muito obrigado, Andréia. Amei, adorei. Ai, gostei disso. Que lindo. Ai, Que bom. muito bom. Excelente.